parece que não estamos acreditando que o Senhor Jesus vai voltar. Estamos entendendo o que eu estou falando nessa noite? E aí vivemos como se nada mais interessa. Em terceiro lugar, irmãos, o povo estava ocupado com os seus assuntos pessoais. Lembrou de você aí? Eu não tenho tempo para Deus, não. Não há muito tempo atrás, né, eu encontrei um cristão, ele conversava comigo, né, e a gente estava falando sobre a palavra de Deus, sobre as coisas do Senhor, né, sobre se entregar na casa de Deus e fazer as coisas do Senhor. E aquele crente, aquela pessoa disse para mim: pastor, eu não tenho tempo para fazer as coisas do Senhor, não. Porque agora eu estou tão preocupado com o trabalho, com as minhas coisas, com os meus afazeres, que eu não tenho tempo para as coisas do Senhor. Irmãos, passou um dia, né, eu falei com ele: então não pense direitinho o que o Senhor quer da sua vida, não é isso? Eu falei com ele. Passou um dia, ele me ligou: pastor, só pode orar por mim, eu perdi o trabalho. Eu falei: agora você tem tempo. Não é verdade? Agora você tem tempo. Você falou que não tinha tempo, agora você tem tempo para servir o Senhor. Irmãos, nós estamos botando prioridade naquilo que não é prioridade. E depois queremos que Deus continue acertando as coisas para a gente, como se Deus fosse um ioiô, como se Deus fosse um boneco, que a gente fala com Deus: eu gosto assim, eu gosto assado. Não é assim a nossa vida, irmãos. Nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está aberto, porque um dia virá em que seremos, alguns de nós seremos pegos de surpresa. Diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 24, de 37 a 38, que no tempo de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Parece com o nosso tempo ou não parece? Nem assim hoje? Os restaurantes estão lotados, os bares superlotados, os casamentos não param de acontecer, e as pessoas não deixam de se casar. E disse que o quê? Eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles bebiam e comiam e davam-se em casamento, mas veio sobre eles tamanha destruição repentina que eles não podiam entender. Na parábola da grande festa, em Lucas, no capítulo 14, verso 16 até o verso 34, os convidados que foram chamados por Jesus para aquela grande festa no céu, eles se negaram a ir. E a palavra de Deus diz que eles negaram a ir por algumas razões. A primeira razão de um deles foi: eu comprei uma fazenda. Tem muita gente comprando fazenda aqui no Brasil também, não é com você que eu estou falando não, mas cuidado para você não deixar de ir na festa do Senhor para comprar fazenda no Brasil. A Bíblia diz que outro não pôde comprar fazenda, ele diz que ele comprou 5 juntas de cabeça de gado. Ele comprou 10 bois, não é isso? Então ele não podia ir, porque ele tinha que cuidar do boi. Eu não venho na igreja, não tem que levar meu carro para lavar, meu carro tem que estar cheirosinho, bonitinho no outro dia de manhã cedo. E outro não foi porque ele tinha que se casar. De qualquer maneira, a parábola nos diz que eles não foram porque eles estavam ocupados. Nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres, com os nossos assuntos, que nós estamos deixando de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, de testemunhar a palavra, de viver a palavra, de sermos servos, de servirmos na casa do Senhor. O salmista diz que a alegria é estar na tua casa, ó Deus, e muitos de nós temos uma dificuldade tremenda no domingo de sair de casa e vir para a igreja louvar e adorar o Senhor, de vir falar com o Rei dos Reis, de vir falar com aquele que tem o poder sobre a vida. Se você entendesse, Jesus disse à mulher samaritana, com quem você está falando, você pediria água para beber, água de vida, e a água continua, você nunca mais teria sede. Igreja da Paz, acorda, o Senhor está dizendo para você: eu quero te dar água, receba a água do Espírito de Deus. E a palavra de Deus que diz isso. Não se preocupe com os seus assuntos, com a sua vida. Preocupe-se com a palavra de Deus. Preocupe com ser um servo fiel ao Senhor. Jesus Cristo, no capítulo 8, versículo 16 de Marcos, ele diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O povo causou o dilúvio. O povo não cria que o dilúvio ia acontecer. O povo estava muito ocupado com seus próprios assuntos para aceitar a palavra do Senhor. E em quarto lugar, o povo teve bastante tempo para arrepender-se. Essa é a gloriosa mensagem do Senhor Jesus. O Senhor nos dá tempo. O Senhor nos dá tempo. O Senhor nos deixa, e Ele quer, com esse tempo, que nenhum de
venha se perder. Que de um de nós vá para o inferno. Nós sabemos exatamente quanto tempo durou a pregação de Noé para aquela situação. Eu não sei quanto tempo Noé continuou pregando, a Bíblia não diz. Quando o Senhor voltar, irmãos, quando o Senhor voltar, Ele vai voltar, porque Ele já deu a oportunidade a todos os homens de receberem a tua palavra. Eu tenho certeza que a construção daquela arca demorou muito. Teve um homem aqui na Europa que construiu uma arca parecida nas mesmas dimensões de Noé. E 1,6 bilhão de dólares depois, em 3 anos, ele construiu essa daí, que é a réplica da arca de Noé. 3 anos. E ele tem toda a tecnologia de hoje, não é isso? Eu imagino que a arca de Noé, lá onde era, demorou muitos anos. E ele pregou por muito tempo. O Senhor continua dando o mesmo tempo para você, porque Ele quer que nenhum de nós nos percamos. Ele não quer que nenhum de nós vá para o inferno. Na parábola do servo mau, em Mateus 24, 28, nós vemos: o Senhor tarda em vir. Na parábola das 10 virgens, nós lemos em Mateus 25, 5, o esposo tardou-se a vir. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, 19, nós vemos que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. A razão pela qual o Senhor tarda em vir é para que todos tenham a oportunidade de que Deus retorne. E que quando Ele retorne com a sua promessa, nós não vamos, ou nós não possamos ir para o inferno. Segundo Pedro, no capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se e que todos venham a aceitar Jesus como Salvador. Um tempo atrás, um jovem chegou para mim e falou comigo assim: pastor, quem falar para o senhor que pecado não é bom, está mentindo. Quem falar para o senhor que pecado não é bom, pecado é bom. Ele falou. Eu falei: pecado é bom, mas o arrependimento, quando a gente se arrepende no sangue de Jesus, é melhor. E quando a gente entende que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, nós não queremos pecar mais. E isso que é a palavra arrependimento. Arrependimento não é dizer I'm sorry e voltar a fazer novamente. Isso não é arrependimento. Isso é I'm sorry. Arrependimento é quando você faz alguma coisa que não está bem, você passa a tomar outro caminho e deixa de fazer aquilo que você fazia. Você não é mais a mesma pessoa. Você muda o seu comportamento, você muda a sua maneira de agir, você muda a sua maneira de tratar aquele assunto. E quando você se arrepende do seu pecado, você não tem vontade mais de voltar ao seu pecado. E essa vontade que você passa a ter de não voltar mais, essa vontade ela fica em você, porque o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus, ele passa a morar em você. E aonde o Espírito de Deus mora é o próprio Deus. E aonde Deus está a luz. E aonde a luz não pode haver trevas. E o Senhor quer que nessa noite o seu coração seja cheio da luz do Espírito do Senhor e que você viva uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que ele não voltou ainda, porque ele ainda tem um trato com você e com muitos daqui, que você venha arrepender-se daquilo que você está fazendo. Mas pastor, o que eu estou fazendo? A Bíblia diz que toda boca que confessar que Jesus é o Senhor, esse será salvo. Confessar que não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. E que não existe outro Deus a não ser Jesus. Mas em último lugar, irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite, porque eles estavam bem ocupados, eles não criam, eles tinham os próprios assuntos deles, eles tiveram bastante tempo para se arrepender. Mas em último lugar, eu quero dizer para você nessa noite o seguinte, que o povo se arrependeu, porém, era muito tarde. O povo da época de Noé se arrependeu, mas era muito tarde. A Bíblia nos diz, irmãos, ali no capítulo 7, no versículo 16, você